O podcast Memória do Futuro é uma viagem pela história do desporto em Guimarães, uma viagem feita de memórias, locais, histórias e protagonistas. O meu nome é Andreia Barradas e hoje converso com Emídio Guerreiro. Emídio Guerreiro, muito obrigada pela sua presença neste espaço. O seu contributo também é fundamental, porque vamos falar de basquetebol, a origem do basquetebol na cidade de Guimarães. O Emídio nasce na década de 60, a sua licenciatura é feita em Coimbra. A minha curiosidade pauta em tentar perceber como é que entra o basquetebol na sua vida. Porquê? Porque a idade de treino, de jogo, é também aquela idade em que provavelmente o Emídio circula um pouco entre Coimbra e Guimarães, digo eu. Não sei se foi bem assim o seu percurso. Agradeço o convite e a simpatia e é com muito gosto que estou a colaborar neste projeto que eu acho muito interessante, de preservação da memória, enfim. Exatamente, deixar histórias para a cidade. Que com certeza cada um dos protagonistas tem a sua visão, tem o seu lado da história, recorda-se mais umas coisas do que outras, normalmente aquilo que é engraçado, que é positivo para ele, mas o basquetebol entra na minha vida através do Francisco Lenda. Claro. Primeiro no liceu, onde eu jogava vôlei na equipa do liceu com o professor Carlos Guimarães, que na altura o desporto escolar tinha a competição, ao contrário que tem agora, tínhamos equipas nas diferentes escolas, depois jogávamos uns com os outros, íamos por aí fora. Andava a ser, na altura, eu, enfim, sou alto já há bastante tempo, não é? uma característica muito útil para o basquetebol. Aliás, algumas décadas depois soube, através de antigos colegas meus de liceu, que eu, afinal, não era tão popular quanto pensava no liceu, mas as pessoas marcavam um encontro no liceu junto do Emídio. Ou seja, no intervalo junto ao Emídio, porque não havia telemóveis e por isso, continuámos a conversa ou combinámos qualquer coisa, junto ao Emídio, por isso onde eu estivesse, de facto, tinha sempre muita gente à minha volta, com conversas cruzadas e paralelas, porque funcionava como o telemóvel ou o hotspot, chamem-lhe o que quiser. Era a antena, era a ponto mais alto antena, do recreio. Lá estava, exatamente, ou no bar, onde fosse, pronto, tinha sempre muita gente à minha volta, mas nunca era por mim, era mais pela referência. Mas... E eu penso que foi para o meu 9º ano em que tive um professor de Educação Física que foi quem começou a introduzir o basquetebol no liceu. E pronto, e nós na altura, eu digo sempre isto com alguma piada, nós aqui em Guimarães, enfim, as televisões eram o que era, nós tínhamos um canal, 2 canais, não é? E nós aqui tínhamos um pouco de acesso, houve uma fase em que tínhamos acesso à TVE, à televisão espanhola. A televisão espanhola, ao domingo de manhã, transmitia os jogos de basquetebol da Primeira Liga deles. Ou seja, nessa altura via jogar o Corbanhã, o Romay, depois via jogar o Barcelona, enfim, com o Deli Basi, com uma série de jogadores que, de facto, o jogo era muito interessante. E nós começamos, e houve uma altura com o Zé da Copa, que era assim que, enfim, o Zé Manuel Costa, que era o dono da loja da Copa, que era seccionista de Francisco Landa, decidiu criar a secção ou recriar, eu não tenho noção se no passado, nos anos 60 ou 70 já haveria, mas é ali no final dos anos 70, a viragem dos anos 70 e 80, que surge esta equipa de miúdos a treinar. E é, posso destacar onde se encontra o Emídio. Não é difícil, porque já é o mais alto. Já era o mais alto na altura. Né? Era o mais alto. Eu aos 17 anos já tinha 1,93 m, eu fiquei pelo 1,96 m, porque fiz até inclusive um tratamento médico para parar de crescer, porque o meu ritmo de crescimento estava muito acelerado e aquilo incomodava-me um pouco. E começámos a jogar basquete, com as debilidades todas que existiam aqui, com as quais eu me confrontei mais tarde, sobretudo depois de ter sido daqui, porque, como eu costumo dizer, nunca fui grande jogador, acho que nenhum desses foi grande jogador, porque não tínhamos essa escola. Interromper e perguntar, mas porquê que acham que nunca foram grandes jogadores? Porque realmente não havia uma cultura de basquetebol. Não é uma questão disso, quer dizer, nós tínhamos, os treinadores eram pessoas muito simpáticas e dedicadas, mas que não tinham, de facto, sequer formação. Eu lembro que no primeiro jogo que eu fiz, tínhamos uma semana de treinos e eu, o que é que eu faço? Salta. És grande, salta, ganha as bolas lá no ar, quer dizer, era não um bocado uma assim. Estratégia montada. Estava-se tudo a montar, também é tudo o início, havia muito boa vontade, é muita boa vontade. Depois a equipa de séniores, na época 82, 83, sobe da terceira à segunda, é uma equipa que, enfim, eu tinha 17, 18 anos, de vez em quando já treinava com eles, mas já era muito veterano, ou seja, com experiência de primeira e segunda divisão, já um bocado mais entrenador. E a verdade é que depois vou para Coimbra, eu continuo a jogar basquete em Coimbra, aí já a um nível um pouco diferente, porque também há algumas histórias engraçadas, e depois fui 3 vezes campeão nacional universitário pela Académica, nos campeonatos universitários,
sendo que no ponto de vista federado nunca passei de um jogador banal de terceira divisão, onde o 1,96 m, 97 dava muito jeito e basicamente era isto. Mas diz isso com alguma graça, ou hoje, com alguma distância, olha e pensa, se calhar com outro tipo de treinadores eu tinha tido uma carreira de facto dentro do basquetebol, porque depois há a política, há tantas outras coisas na sua vida que vamos falar dela. Eu, se olhar um bocado para essa altura, tenho que recordar sempre aquilo que ainda hoje o professor Rubina me diz, que era o guru do voleibol. Okay. Aqui em Guimarães, quando jogávamos nas equipas de liceu, contra a escola e não sei o quê, ele estava-me sempre a chamar para que ele dizia assim, que ele diz-me, porque do ponto de vista, se calhar, do jeito, seria para o que eu teria mais jeito. Ainda hoje, ele tem mais de 80 anos, já quando me vê na rua, diz-me sempre, foste para o basquete, não destes nada. Ias para o vôlei e tinhas dado um jogador a sério. Se calhar era o wishful dele, não faço ideia. Estamos na década de... essa história deve ser no final da década de 70, princípio de 80, por isso quando eu tenho à volta de... de voleibol maior dentro de Guimarães e daí provavelmente é verdade, podia ter tido outra prestação. As minhas colegas de liceu da minha geração foram campeãs nacionais, de júniores, quer dizer, disso que nós estamos a falar, ou seja... as meninas da Xavi, por exemplo, uma década estão mais para trás. Havia, e o basquetebol de facto era o parente pobre aqui. Mas então, quando em Coimbra começa esta ligação mais académica, inclusive é presidente da Associação Académica de Coimbra, não sei com que idade, mais ou menos... 24, 25, já na ponta final. Guimarães fica um pouco para trás na sua vida, de facto? Não, depois eu regresso para Guimarães e depois vivo aqui bastante tempo e é nessa altura que entendi eu com outras pessoas, o meu irmão Pedro, o Delfim, o Luís Pimenta Machado e o Mendes, que tínhamos que criar um clube para nós próprios jogarmos, que eu tinha regressado de Coimbra, e ainda estive com o Batista, também que é outro nome famoso do basquetebol vimaranense, também meu contemporâneo de escola, o último, enfim, ano onde ainda tentei jogar, de 92, 93, na Associação Académica da Universidade de Domingo, andava na terceira divisão. Ou seja, eu já com 28 anos, mas com os meus joelhos completamente desfeitos, que ainda hoje ando a adiar cirurgias há mais de 30 anos, e não dava. E por isso, quando lançamos o BCG, a malta fez um clube para jogar, porque não havia, porque entretanto o Chico de Holanda, então é nessa Francisco Holanda, meados dos anos 80, eu quando não estou... ponto final. Ainda antes de pensar em grandes competições? Não, queríamos jogar e queríamos, sobretudo, criar condições para que os miúdos de Guimarães tivessem a possibilidade de praticar basquetebol. Porque a NBA já dava nas nossas televisões, quer dizer, havia uma forte procura já, sentíamos isso, e não havia nenhuma oferta em Guimarães, porque Francisco de Holanda depois andou na segunda divisão, já não sei se foi para até 85, 86, e desapareceu a secção de basquetebol. E por isso até 93 não é nada. E assim, no dia 25 de novembro de 93, nós os 5 assinamos a escritura da criação do BCG, que está na gênese daquilo que é hoje a secção do Vitória, porque uns anos depois... Vamos lá, mas onde é que treinavam no início do BCG? No início do BCG treinávamos no pavilhão da Escola de Queixo-Mil, Afonso Henriques. E que foi basicamente durante anos... gratuito a esse pavilhão, por exemplo? Não, isso foi sempre pago. Nós, na altura, também não havia regulamentos municipais, eu depois reconheci, eu sou candidato à Câmara em 93, também, e depois foi preciso também contornar muito o estigma de que o clube existia, que era para eu ter relevância social por causa da política, mas isso tem a ver mais com os meus adversários. Deve ter sido uma perseguição na sua vida, porque como também tem este trabalho político, foi uma coisa engraçada e que levou algum tempo a tirar esse estigma de cima do BCG, quando a nossa aposta foi claramente a formação. E nós começamos com os minis e a preocupação de termos técnicos qualificados. E eu lembro de nós fazermos treinos de captação de miúdos e os miúdos aparecerem às dezenas porque queriam jogar basquete, porque, enfim, o Michael Jordan era o Michael Jordan já, não é? Quer dizer, o Magic Johnson estava ainda ativo, o Larry Bird tinha acabado também a sua atividade, mas eram nomes famosos que as pessoas já iam... Quer dizer, a informação começou a circular de uma forma diferente. E isso não é? também atraiu a curiosidade. Já aparecia nas bancas dos quiosques muitas revistas, sobretudo espanholas, da Liga ACB, e quando há revistas à venda é porque há gente... uma referência para Portugal em termos de novidade, não é? O basquetebol em Espanha era uma coisa portentosa. Vários temas da vida. Sim, mas sobretudo no basquetebol, porque tinha de facto já televisão associada, tinha uma liga muito forte, tinha clubes que disputavam os títulos europeus já, não é? É uma coisa que nós ainda hoje não conseguimos, não é? Mas o Real Madrid e o Barcelona eram duas das melhores equipas europeias de basquetebol, não é?
onde saíram muitos jogadores para a NBA, não é? Quer dizer, não se pode esquecer que o grande Sabonis, antes de rumar a NBA, esteve 10 anos em Real Madrid a perder tempo, porque podia ter sido uma estrela muito maior, mas não está se lá o tratava filho. tanto de internacionalizações há algumas décadas ou seja, atrás, não é? Não era e um já tema existiam tão revistas corrente à como hoje. venda nos quiosques portugueses, porque se há revistas é porque há procura. Sim, E sim. o BCG, eu acho que começa bem, desse ponto de vista, muito da Carlista, enfim, dos iniciais e depois das pessoas que foram juntando, Só uma Essas, o curiosidade, não Lourenço. queria interromper, não começa com raparigas, não havia equipa Não, não feminina havia equipa ainda, feminina, não é? não. Equipa Pois, feminina, tinha essa ideia, o mas só para feminina veio referir, muito mais porque tarde. como no voleibol há um histórico de equipa feminina tão associada, também gostava de deixar aqui Tem a essa ver com o referência. tal histórico. Aqui Por isso começa mesmo com a nós, equipa o masculina BCG era um exclusivamente. clube exclusivamente masculino, onde tivemos as dificuldades em encontrar o local, mas o pavilhão tinha acabado de se construir, acabou por ser a sede do basquete durante bastante tempo, ali em Creixemil, onde os minis pagavam tanto à hora como a equipa de séniores, que era uma coisa que eu discutia várias vezes com o Dr. António Magalhães e com o Francisco Teixeira, que na altura era o vereador, que eu não conseguia perceber, até que se fez um regulamento, porque a ideia, se é para fomentar, é para a malta a poder praticar, não é? Onde também fomos o primeiro clube em que instituímos uma mensalidade para os pais pagarem, porque isto vivia, digamos, da carteira dos dirigentes, que é uma coisa perfeitamente anacrónica, Claro. mas para começar tinha que ser assim, porque arranjar os patrocinadores não é fácil no arranque, depois as pessoas vão arranjando, sobretudo entre aqueles que são os fornecedores das vidas empresariais dos diferentes dirigentes, ou seja, os fornecedores da Guerreira e Companhia eram, de facto, quase todos, os grandes fornecedores eram todos patrocinadores do BCG, porque, ou seja, e juntamente com outros colegas nossos que fomos juntando. Depois, a determinado momento, eu penso que em 96 ou 97, fizemos uma coisa para acabar com este estigma que havia em torno por causa da minha pessoa, que era a coisa mais injusta para os outros todos, não é? Claro. Para as pessoas que andavam lá. Acabámos por resolver isso quando convidei o Dr. Domingos Bragança, que é atual Presidente da Câmara, para ser Presidente da Assembleia Geral do BCG. Aí a malta percebeu que afinal aquilo era mesmo um projeto esportivo e não um projeto de promoção política de uma pessoa. Porque, E a Domingos Bragança, que função tinha? Era Presidente da Assembleia Geral. Era vereador, penso eu, que Okay. já era vereador, ou eu seria o Presidente do partido. Isso agora já não consigo precisar, mas acho que... Ou foi quando entrou para vereador, talvez. E acho que foi quando eu fui em 93, eu penso que ele começa a fazer parte das listas em 97, como vereador do Dr. António Magalhães. Era para as pessoas perceberem que a malta estava ali. Havia um grupo de pessoas que genuinamente queria relançar uma modalidade que tinha perspassado pela comunidade vimaranense e que tinha muito adesão junto dos miúdos. E que era uma novidade e que tínhamos que apostar em modalidades, não pode ser só futebol, claro. Não vamos falar de política desportiva municipal, porque Não, hoje em dia estamos aqui de festa, porque acho que havia muita coisa a fazer para consolidar, de facto, modalidades no panorama municipal com maior pujança. Mas é interessante, se quiser deixar o seu testemunho enquanto a visão, sem termos que referir pontos muito concretos, porque devíamos investir muito mais interessante. No vôlei, no basquete, no handball, podíamos, de facto, aqui com algum... Mas quando diz isso, diz que seria um apoio que teria de vir realmente por parte da Câmara Municipal? Aliás, basta fazer bem este marketing, que é o que se passa com os outros municípios. Nós olhamos para a Braga, quanto é que investe no ABC e quanto é que nós investimos no Francisco de Holanda. Que é realmente algo histórico em Guimarães, Francisco de Holanda, por vários motivos. Que nesta altura dominava o handball regional, e hoje em dia já não domina, não é? Bem pelo contrário. Mas há um momento da história em que o Francisco de Holanda tem um apoio bom por parte da Câmara Municipal, são cedidos os terrenos para a construção do novo pavilhão, e isso também é importante referir que se houve algum descuido no futuro, há momentos da história em que ele é apoiado. E por isso é que ele também tem um crescimento brutal, não é? Quer dizer, na altura... Não é? Pois bem, se nota a diferença de quando há apoio. Antes e depois. Exatamente. Antes percebo a sua visão, claro. Eu, quando era miúdo no liceu, havia vários clubes em Guimarães que faziam formação na área do handball, porque era a modalidade rainha, não é? Até o vôlei mais no feminino, mas no masculino o handball era a modalidade rainha. Todos os convidados têm dito isto aqui nesta mesa, de facto. E a maior parte, eu próprio, durante uma época, passei pelo handball do Chico, ao mesmo tempo que jogava basquete, para me fortalecer. Isto tem a ver com as metodologias de treino, porque para ganhar mais força, o treino do handball dava mais força. E eu cresci 10 centímetros em 5 meses e mantive o peso. O que significa que perdi muita força nessa altura. Eu passei de 1,79 m
77 quilos para 1,89 m com 77 quilos em 5 meses. Não é? Como o desporto era fundamental no seu caso, não é? Ou seja, isto aos 16 anos, quer dizer, é uma coisa. Eu fui de férias, já era o mais alto, assim um bocadinho, porque com 14 anos 1,80 m são poucos, mas quando vi em setembro, nas férias, depois das férias grandes, tinha mais 10 centímetros, já tinha praticamente 1,90 m. Lida-se sempre com isso com muita graça ao longo da vida ou há ali uma fase da adolescência que é estranha? É complicado. Há uma fase que é estranha, não é? Agora, nesta fase da minha vida, assim, já a caminho do... Vou fazer 58, por isso já chegar aos 60 anos, como costumo dizer, aqui na fase já de alguma experiência acumulada, vamos dizer assim. O que eu noto é, de facto, as mazelas que ficam têm a ver com a desadequação que tudo tem para estes tamanhos. Ou seja, as carteiras da escola são pequenas, tudo, eu ainda por cima sou canhoto, está tudo montado para direitos, não é? Ou seja, eu tenho lesões crónicas ou dores crónicas derivam do facto de estar sempre permanentemente a adaptar-se às estruturas escola, e não o contrário, quer a trabalhar, exatamente, isto está feito para a norma e não está feito para fora da norma. O problema é que devem ter aqueles mais baixinhos que não conseguem chegar aos sítios. Esses, se calhar, até são sempre muito esticadinhos. É complicado, mas estávamos a falar... Sim, estamos a falar desse jeito, porque eu tinha aqui seja, uma curiosidade realmente para lhe perguntar acerca da união com o Vitória Sport Clube, porque tenho a informação de que, por exemplo, isto acontece na época 2003-2004, esta união com o Vitória Sport Clube. No entanto, o BCG já apresentava ótimas prestações, sobem 2 vezes divisão em 2 anos, por exemplo. Sim, foram vice-campeões e ganharam a Pro-Liga. Não é nada simples, não é? Isso acontece exatamente no ano seguinte eu ter saído de Guimarães, que ia trabalhar para Coimbra de novo, e ter deixado funções no BCG, embora fosse uma decisão partilhada por todos nós. Eu penso que na altura o presidente devia ser Lourenço, nós não tínhamos assim grande atenção. Não sei. Também não retirei quem dirigia. Já não sei, ou seria o meu irmão, porque foram os lugares rodavam entre nós com muita facilidade, porque o que interessava era que a coisa acontecesse. Era que aos fins de semana eu andava com uma carrinha a passear os jovens de Guimarães de um lado para o outro para irem jogar basquete. Todos nós fazíamos isso, dividíamos, porque senão não havia, não havia, ainda não havia esta cultura de onde os pais substituem todos, não é? E também não era fácil porque havia poucos clubes na região norte e a gente tinha que ir jogar a Vila Real, quer dizer, tinha que ir a carrinha, não é? E foi um período da minha vida onde eu durante anos, enfim, andava. Sim, eu e os outros todos, andávamos todos muito motivados. E profissionalmente que função acumulava nessa altura? Desculpe perguntar, agora contamos em 2003, 2004. Nessa altura estava eu a sair, foi quando vendi a minha participação da empresa ao meu irmão, aqui sim bem pensá-lo. Sim, porque depois há também um legado muito grande na Assembleia, enquanto deputado, enquanto vice-presidente do grupo parlamentar PSD. Esta fase do BCG é a fase onde eu estou aqui a trabalhar na empresa familiar, juntamente com o meu irmão. O meu pai reformou-se em 94, em 93, e foi, digamos, isto um período... Isto era um hobby que de repente ocupava muito tempo, não é? Não, isso era um hobby, era esse. Depois tinha outro hobby também, que era a participação política, porque era dirigente, enfim, tinha sido candidato à Câmara e vereador da oposição aqui em Guimarães. Ou seja, hobbies destes não me faltavam. Não é? E porquê? Porque procurou sempre esta atividade extra? Não, porque eu acho que isso faz parte, isto é sempre aquilo que quando eu ia às sessões do Parlamento, os jovens, tantos anos estive no Parlamento e os jovens estudantes me dão, e porquê é que está aí? E eu não consigo dar razões concretas, acho que isto tem muito a ver com o perfil de cada um. Eu já tinha sido presente da Associação de Estudantes no Liceu, em Guimarães, quer dizer... Está muito explicado. Eu quando li um bocadinho da sua história, foi isso que pensei. Malta sempre que organizava as festas, organizava os torneios de futebol, organizava os passeios. Claro. Ainda hoje temos um grupo de amigos dos meus tempos de Coimbra, que fazemos férias e sobre o fim de ano juntos, e são grupos alargados, que naquela fase em que os miúdos são pequenos, chegamos a ser 30 e tal. Quem tinha que organizar tudo era o Emílio. O Emílio, se ficasse parado, não havia. Porque está tudo habituado a que seja o Emílio. E eu também não me chateio nada. Não é? Encontrava a sua função nos grupos, não é? Exatamente. Todos nós temos uma certa função inconsciente no nosso grupo de amigos. Fazer o seu papel, e a mim que sempre com esta de estar ligado ao desencadear das coisas, não é? E vamos fazer um clube de basquete para jogar. Vamos. Temos para miúdos, temos que arranjar bons treinadores, e arranjamos bons treinadores. E depois tivemos uma sorte. Foi logo nos primeiros anos do BCG. Fomos jogar a Taça de Portugal a Mirandela, porque nem sabíamos que havia basquete em Mirandela, que era um projeto da Câmara. Havia poucos clubes de basquetebol, de facto, quando aparece o BCG. Guimarães é o primeiro ponto, mas no Minho havia poucos clubes. E eu conheci o Dr. Fernando Gomes, que é o atual Presidente da Federação de Futebol,
porque ele foi um dos padrinhos do BCG, porque ele na altura era presidente da Liga e era o homem do basquetebol do Porto. Fizemos a apresentação do BCG, da segunda época, em 94, 95, no Hotel Guimarães, quisemos dar assim aquela coisa NBA, vamos fazer num hotel, vamos ali a sala, pagámos pouco. Bem, a estética vende, depois vende claro. E tal, e tivemos a sorte, foi quando conheci o Dr. Fernando Gomes, com quem vim-me a cruzar, ainda me cruzo ao longo da vida, mas em funções bem distintas, 20 anos mais tarde, o que não deixa de ter a sua piada. Era o que eu dizia, o desporto está entregue aos homens do basquete, está bem entregue. Eu dizia, a Federação Portuguesa de Futebol tem um homem do basquete, o governo tem um homem do basquete, está bem, dizíamos os dois na brincadeira. Mas, e vamos lá jogar, e havia lá um americano, que era uma coisa que andava na terceira divisão a marcar 50, 60, 70 pontos por jogo. Que era o Dennis Bufolk. O Dennis Bufolk tinha vindo da América para o Porto, não tinha ficado, depois esteve no Académico do Porto, eu me lembro da história, e depois tinha uma história de, sei lá, atrás, foi parar a um projeto municipal em Miranda. Ele esteve aqui em Guimarães para uns 10 anos, nunca saiu de cá. E o Dennis, de facto, vinha da Universidade de Atlanta. Era um baixinho do 1,83 m, que marcava 8, 9, 10 triplos num jogo. Baixinho do 1,83 m. Não, sim, não é alto para jogador de basquetebol, claro. não é alto. E tinha a particularidade que afundava todas as maneiras de feitiço, portanto era muito atlético, tinha formação, vinha da Universidade de Atlanta, e teve aqui muitos anos e foi um parceiro do ponto de vista desportivo muito importante. Porque eu lembro-me de fazer combinamos aí com as escolas e tal, para captar miúdos, lá está. Sim. E o Dennis, que era o americano que estava a tempo inteiro, era o único que estava a tempo inteiro, o resto era o Carioca que jogava, o Lourenço lesionou-se no primeiro jogo em Coimbra no Unibricense, não tinha ideia de jogar, foi um dirigente histórico do BCG, muito tempo, o Carlos, o nosso amigo, o António Lourenço, o cardiologista conhecido em Guimarães, o Carioca lesionou-se, quer dizer, havia o Batista, nós estávamos lá todos mas o Dennis é que estava a tempo inteiro, o resto era malta. Os mais velhos tinham jogado na equipa do Francisco de Holanda de 82, 83, que subiu à segunda divisão, só 10 anos antes, não é? Por isso já tudo malta com 30 e tais, que foi a base inicial do clube, mais o nosso, o meu irmão, o Delfim Mata, que foi o primeiro presidente do BCG, se não me falha a memória, que era o mais velho de nós, eu dizia. O Delfim, depois acabou por criar o Clube de Braga porque se desentendeu, enfim, depois também há isto, a dinâmica das organizações. Claro. Mas é muito engraçado. E o Dennis, nós levávamos o Dennis às escolas, e o Dennis marcava triplos, o Dennis afundava. E os miúdos, eu quero ser igual. Exatamente. E começámos a ver miúdos nas escolas de Guimarães com bolas de basquete, que era uma coisa que não existia, não é? Isto conciliado com o Michael Jordan em grande parangona, assim, tudo como atleta do ano. O Michael Jordan era, de facto, um ícone, é realmente algo fora do normal. Nós fizemos uma captação em Vizela, no pavilhão dos bombeiros, na altura em que Vizela ainda era Guimarães, não é? Estamos a falar dessa época, e apareceram mais de 200 miúdos, não conseguimos fazer nada. Ali daquela zona toda apareceram cerca de 200 miúdos para que queriam ir jogar basquete. Isso o BCG foi muito engraçado. E estávamos a falar da transição então, para o Vitória. Criar diferentes sim, os escalões. Logo, começámos logo a competir, e com resultados interessantes. E exatamente por esse histórico forte. O Dennis era treinador de escalões, vamos lá ver, o tal americano também dinamizava os escalões, não é? E depois fomos conseguindo também malta ligada ali à faculdade no Porto, e jogadores de basquete também, que vinham aqui novos, vinham quase fazer estágio, uma coisa assim barata, porque a gente não tinha muito dinheiro, mas conseguimos criar uma estrutura engraçada. O meu irmão, na altura, estava muito empenhado sempre na coordenação da parte da formação, sempre foi uma área que ele gostou imenso, e fomos conseguindo, e com bons resultados. Fomos sendo campeões distritais, os miúdos foram campeões distritais, e em vários escalões, e várias vezes. E começar a ir aos nacionais sem apanhar as vergonhas que a minha geração apanhava, porque eu fui campeão distrital, não sei, 2 ou 3 vezes, e quando chegávamos ali ao Porto apanhávamos capotes de 3 em pipa, que era quando nós percebíamos que o nosso basquete era muito inferior ao basquete de quem começava a jogar aos 9, 10 anos, de quem tinha treinadores a sério. Que equipas portuguesas destacamos nessa altura? O Futebol Clube do Porto? A nível de miúdos, aqui, o Porto tinha o Porto, havia o Vasco da Gama, tínhamos o Académico do Porto, que eram as escolas de formação fortes. O Benfica já eu tinha estava a contar aquela equipa. história do Fernando Gomes porque nós éramos, foi na altura que se criou a Liga de Clubes,
Nos anos 90 há uma tentativa de, no basquete, tal como no futebol, de haver uma liga. E que importância isso teria? Teria uma liga profissional de clubes, não é? Ou seja, e nós éramos o único clube na Norte do Douro, com potencial para integrar a liga, coisa que nós sempre rejeitámos porque não tínhamos dinheiro nem conseguiríamos nunca apanhar apoios para aquilo. Porque haveria a obrigatoriedade de haver contratos profissionais com os atletas todos. Ok? É uma liga profissional. Ainda me recordo. Não devo voltar a perguntar, mas para quem não percebe... Sim. Foi uma liga que durou muito pouco tempo. Agora chama-se liga na mesma. Agora chama-se liga na mesma, não é? A Liga Placar, acho que é assim que se chama, o campeonato, a primeira divisão de basquetebol, mas é organizado pela Federação. Eu, quando digo que havia uma liga, tal como no futebol, nós temos a Federação Portuguesa de Futebol e depois temos a Liga Portugal, que é quem organiza os campeonatos profissionais. E a Federação e no basquete, vejam o que é que acontece no futebol. A Federação tem a terceira divisão, é a Liga SABSEG, não é? A Liga 13, lá como se chama agora, não é? E organiza todo, é responsável por toda a formação desportiva. Os campeonatos profissionais, veja cá o Pedro Proença no futebol, que é o presidente da Liga. Primeira e segunda divisão, chamemos-lhe assim. Não é? E depois temos o Fernando Gomes, presidente da Federação, que tem o futebol todo. Ou seja, as ligas profissionais estão previstas na legislação, na Lei de Base de Desporto, criando, digamos, dando aqui esta autonomia à organização dos campeonatos profissionais. E o basquete teve isto nos anos 90, teve este ensaio. E em Guimarães, era o BCG que reunia essas condições. Andavam sempre atrás de nós, no sentido, que foi uma matéria que nós fomos sempre recusando, porque não conseguíamos apoios mesmo. Depois não conseguiam cumprir essa obrigação, mas depois torna-se uma obrigação. Aquilo obrigava que todos os atletas tivessem, pelo menos, ou fossem atletas em fase de formação ainda, podiam não ser pagos, mas nós, a nossa formação ainda não descarregava atletas para jogar numa liga profissional, não é? Nós fomos tendo alguns bons atletas e alguns até foram fazer carreira depois para fora e tal. Isso sim, é bom de ver também. Muito poucos nessa fase inicial, agora é diferente. Mas contava-me que ainda esses atletas já deixaram de passar as vergonhas exatamente. Enquanto jogador, não é? Dada a preparação que tinha. 90-20, nós chegámos a perder com o Porto 90-20, claro, mas eles tinham vários do meu tamanho e que jogavam 500 vezes melhor do que eu, mais rápidos, mais técnicos, quer dizer, e por isso nós apanhávamos assim uns capotes quando íamos aos nacionais, que era muito desmoralizante. Por isso preferíamos jogar nos distritais nós éramos bons. Mas a verdade é que foram crescendo, conseguiram fundar um projeto muito meritório. E o que é que aconteceu? Nós sempre tivemos, nós em 93, antes de fazer o BCG, nós tentamos na altura, que primeiro que o Francisco Holanda reabrisse a secção, mas na altura havia um projeto muito forte com o handball, o Rosendo Salgado, o líder, veio até o professor António Cunha, era o treinador, coordenador, tínhamos uma equipa fortíssima, enfim, para disputar mesmo o campeonato de handball, estavam muito focados aí. O pavilhão não dava para as duas encomendas, porque o handball, por si só, o dinamismo que tinha dentro dos ciclos, os escalões e a quantidade de atletas, ou seja, nós não resolvíamos o problema. Mas isto, início de 2000 ou final de 90? Não, estou falando no início, no arranque do BCG. No arranque do BCG, 92, 93. Porque como há pouco, eu estava na data 2003, 2004, que já lá vamos, que é um marco importante. E com o Vitória de Guimarães, tentamos que fosse, em vez de ser o BCG, que fosse o basquetebol no Vitória, também não foi possível. Na altura, não havendo hipótese, temos mesmo criar um clube. Mas o clube, enfim, tem aquela bola de basquete com as torres, não é, do emblema, inspirado no Sacramento Kings, que tem a bola de basquete e a coroa de rei. E nós, digamos, a bola de basquete e as ameias do Castelo de Guimarães, as cores verdes, porque é a cor da cidade. É verde e branco, era o vosso equipamento, é a cor da cidade, não é? Das bandeiras da cidade. E então, sempre com um déficit muito complicado de termos, digamos, conseguirmos alavancar para a pista de marketing a marca. Porque em Guimarães a marca forte é o Vitória. E quando se abriu esta possibilidade... Tinham história e tinham prestação dada. Pois, mas tínhamos muita dificuldade em angariar dinheiro. Muita dificuldade. Porque não tínhamos, porque a malta aqui, havia um grande dinamismo desportivo, sobretudo em termos do futebol. Vamos a falar de uma época em que, sei lá, eu posso estar a cometer aqui algum erro, mas o Sandinense chegou a andar na segunda, na terceira, havia várias equipas na segunda, terceira divisão, futebol, o Vitória, o Moreirense, ainda o Vizela também. Quer dizer, e as empresas apoiavam muito, essa empresa apoiava-se o Vitória, que é a marca maior, não é? E por isso, na altura, quando apareceu esta possibilidade, houve essa abertura para se ceder os direitos desportivos. Como é que houve essa abertura? É o Vitória que vos convida? São vocês que procuram o Vitória? Eu acho que acaba por ser, quer dizer, também é quando há mudança, não é? No Vitória, há mudança também, o Vitória quer ter alguma coisa nova, diferente
um passado que foi Sabe muito que é que eu longo, pergunto? não é? Porque eu percebi, por exemplo, com o hóquei em patins, que é a primeira modalidade a entrar no Vitória, no Vitória Sport Clube em Guimarães, depois do futebol, é o próprio clube que procura o Vitória, que os desafia e consegue levar até algumas receitas para dentro do Vitória, porque havia um gosto muito grande pelo hóquei. Daquilo que eu tenho de memória, até porque as conversas não foram comigo, embora fossem partilhadas comigo, surge muito também na própria dinâmica da campanha eleitoral do Vitória. Ou seja, a Vitória também de lançar aqui, de querer também ter algo mais para oferecer e de nós estarmos desejosos porque era a primeira opção desde 92, 93, nós temos uma secção do Vitória, ou seja, pois pela foram marca. as modalidades que foram procurar o Vitória pedir o seu emblema e não o E o Vitória acaba também por querer, porque queria uma valência, porque tínhamos acabado de fazer o pavilhão era recente também, era importante, e nós já tínhamos um histórico, não é? Quer dizer, tínhamos um histórico, tínhamos sido campeões da Proliga, andávamos... E há de facto um contributo financeiro a partir do momento em que se faz parte do Vitória Sport Clube, ou nem tanto? Não é tanto o Vitória que dá o contributo financeiro. É ter o emblema, é a facilidade de ir buscar mais dinheiro à sociedade. Claro, a massa associativa. Já é para o Vitória e para as empresas, é o Vitória, quer dizer, há um outro retorno em torno da marca, não é? Quer dizer, embora o BCG então já tivesse... É para si uma passagem tranquila? Ou mim, deixa alguma mágoa? Não deixa mágoa nenhuma, uma passagem muito tranquila, porque permitiu continuar a crescer. Exatamente. Até porque senão não teria... Claro está, eu recordo-me quando se venceu a primeira Taça de Portugal, né, que é um dos primeiros títulos da Vitória nacionais, a Taça de Portugal, com uma equipa da 2ª Divisão, que vai a Elvas à Final Four, ao Final 8, e ganha os jogos todos, ao Varense, ao Benfica, sei lá, uma epifania, assim, uma coisa única que não tem paralelo, não tem paralelo na história do desporto, porque não é só um jogo. Foram 2 ou 3, acho que era uma final a 8, agora já não tenho memória. Sim, é um grande feito, realmente. Seja final a 4, seja final a 8, o Vitória ganhou a 2 ou 3 equipas principais da primeira divisão, que era uma equipa da 2ª Divisão. Ponto. Esta é que é a realidade. Houve ali um momento de superação dos atletas, e eu lembro perfeitamente, nós, enfim, no dia em que a taça circulou no Afonso Henriques, nós, os dirigentes, porque os dirigentes da secção de Vitória nos primeiros anos são exatamente a equipa diretiva do BCG, já sem mim, porque eu nessa altura já não estou a viver em Guimarães, mas nós, e eu estava lá com eles, vestimos uma camisola do BCG. Pelo menos para contar a história, Estávamos no camarote. Não, é para contar uma história. Aqui, claro, então. É uma afirmação, assim é que é. Diga-me uma coisa. O que é que foi possível, qual foi realmente a novidade no BCG que levou a que as equipas tivessem tão boas prestações? São os treinadores que melhoram, também, e a organização. Só para tentar perceber aqui um bocadinho os meandros da... Sim, do ponto de vista da formação, é claramente os treinadores, é o facto de termos um pavilhão praticamente destinado a nós. É uma mensagem importante deixar, para as pessoas perceberem como é que é possível criar... E a formação é muito importante, ou seja, a qualidade da formação e o facto de ser um desporto emergente e aparecer muita gente a querer praticar. E nós, quando temos na base quantidade, conseguimos, nem todos conseguem ficar, não é? Jogam 5 de cada lado, não é? Quer dizer, mas se nós tivermos 10 miúdos para fazer uma equipa de 5, é uma coisa, mas se tivermos 100 candidatos para fazer uma equipa de 5, fazemos uma equipa melhor, porque, enfim, haverá sempre... Claro. E a organização dos treinos, enfim... Acho que isso aí funcionou bastante bem, como se vê ainda hoje. Não é? Posso pedir para viajarmos um bocadinho até ao seu lado mais político? Se quiser. Porque, pela sua experiência na gestão dos assuntos do país, de facto, que é, enquanto deputado, vice-presidente do grupo parlamentar PSD, secretário de Estado do Desporto, eu pergunto-lhe, para alguém que está ligado à área do desporto, tantos anos e que tem um trabalho ligado ao início de um clube tão fundamental para uma cidade, eu não quero afrontar demasiado, mas acho que é um tema que temos que falar porque ele, no último ano e meio, tem sido falado sobretudo muito e até é um tema que vem pela boca de atletas, sobretudo, e acho que é interessante ouvir a sua visão de alguém que está dentro dos temas, porque às vezes até somos um pouco injustos e não percebemos porque é que as coisas são assim,
e quem já esteve em certas rodas onde se tomam decisões pode ajudar-nos aqui um bocadinho a abrir a visão para certos assuntos polémicos. Que importância assume, de facto, num orçamento de Estado, por exemplo, o tema desporto? Não, assume muito pouco. Historicamente, o desporto, do ponto de vista nacional e político, é sempre evocado e lembrado quando alguém faz um feito. Aí é um espetáculo. Aí sim, não é? Quando vem uma medalha olímpica, é um espetáculo. Quer dizer, e depois é uma guerra permanente. É uma guerra permanente porque nós temos o próprio desporto também é culpado disso, ou seja, a organização política do desporto é um bocado culpada porque também não faz muito o seu trabalho de casa do ponto de vista da sua valorização. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que nós temos, historicamente, não medimos o peso económico do desporto, e por isso, se nós não temos peso económico, não podemos pedir. Okay. Nós não temos uma organização que nos permita ter um mapa daquilo que é o país no desporto, ao serviço do cidadão, uma carta desportiva eficiente. Nós não temos, de facto, do ponto de vista orçamental, peso porque não nos posicionamos. E é nas câmaras que devia começar esse trabalho? As câmaras municipais têm feito um trabalho, são um sustento do desporto. Nós estava a falar do ponto de vista nacional do governo. Claro. As câmaras municipais, cada uma delas tem as estratégias diferentes, mas cuida muito mais do desporto de base do que o país. O país tem logo um problema. O Estado não financia diretamente clubes. Financia as federações. Ou seja, o Estado delega nas federações o desenvolvimento daquela modalidade ou daquele desporto no país, através de uma coisa chamada utilidade pública desportiva. Ou seja, o Estado cede os direitos no basquete, vamos falar de basquete, é a Federação Portuguesa de Basquetebol, que tem uma utilidade pública desportiva, a quem compete, em nome do Estado, a organização do basquetebol em Portugal. E por isso tem contratos de programas para o desenvolvimento desportivo, para as seleções nacionais, para a formação, para a realização de eventos, são os diferentes contratos de programas que existem, que o Estado faz com as federações. Ora, isto significa que se dota a estrutura intermédia de meios para poder organizar, mas depois quem faz o desporto é na base. E eu, como a minha origem é, de facto, o BCG, passear meninos e pagar contas ao fim do mês. Exatamente. A conta da luz este mês, pagas tu ou pago eu? Eu paguei o mês passado, então pagas tu. Era um bocado assim, vamos dizer. Não sei. O BCG e todos os outros, atenção, não é? Quer dizer, e a maior parte dos pequenos clubes onde dinamite. Temos esta dificuldade e por isso é necessário que, de facto, que haja aqui um reposicionamento disto. Passa em modéstia, eu tentei, não é? Eu lancei a conta satélite do desporto, ou seja, para podermos medir quanto é que vale o desporto, um protocolo do INE, fiz a cultura. Eu costumava fazer, enquanto Estado de Estado. Fazer o paralelo com a cultura. A cultura ganha um espaço político, mediático e orçamental, força daquilo que os diferentes agentes políticos internamente foram conseguindo. Nós temos a conta satélite da cultura que dá para medir o peso económico, quantas pessoas lá trabalham, qual é que é o income, quanto é que se exporta, ou seja, nós valemos isto. E isso só foi feito em 2015. E eu tenho uma dificuldade imensa em perceber porque é que se descontinuiu isto. Pois, porque era o início para se poder contabilizar. Em cada vez que há uma discussão de Orçamento de Estado, o Comitê Olímpico e outras entidades desportivas falam sempre nisto. Porque nós, para podermos dizer que temos pouco peso no orçamento, temos que demonstrar o que valemos do ponto de vista económico. Okay? Há toda uma fileira económica, eu tentei dar muita atenção a isto, a economia do desporto era um tema que eu lancei politicamente, que nunca ninguém tinha falado, porque acredito nisto, quer dizer, e há fileiras bem organizadas, a fileira da bicicleta está muito bem organizada. A todos, quer dizer, a coisa final é o ciclista na rua. É a diferença entre federações aí, então? Não, é a diferença em organização do sistema económico que gravita em torno disto. Porque eu, quando dou o exemplo da bicicleta, dou o exemplo bem, porquê? Porque está toda a fileira confederada com a federação e com as empresas que andam à volta disto. Não só as que organizam os eventos de bicicleta, por exemplo, mas os construtores de bicicleta, os construtores dos equipamentos. Ou seja, quer dizer, e tanto que eles conseguem fazer uma Expo Bike em Santarém, que eu tive a oportunidade de lá estar 2 vezes, que é o maior evento a nível da Península Ibérica, onde o grande salão em Santarém se enche com a economia da bicicleta, porque tem uma organização
privada que reúne os parceiros todos, as empresas, a federação, os clubes, que é a Abimota, que federa, digamos, a parte económica desse desporto. Todos ganham. Onde eu encontrei, nomeadamente, antigos clientes meus aqui das etiquetas, que faziam confecções regulares em Barcelos, que me diziam: eu já não faço confecção, só faço equipamentos para esta malta, para a bicicleta e para o triatlo. Posicionei-me aqui, porque isto é como demonstra a evolução. Exatamente. Ou seja, como demonstra que há uma fileira económica. E todo o desporto tem uma fileira económica, quer dizer, onde, ok, a malta só olha para o atleta, mas há tudo atrás. E quer dizer, essa fileira tem que ser organizada. Nós eu acho que o Estado aí tem um nome do país ao mundo, né? São realmente uma e todos forma nós de nos promover lembramos Portugal, que pelo era a menos. Petratex que fazia, passa aqui a publicidade, os equipamentos de Michael Phelps. Não é? Quer dizer, aqui lá, pá, o grande nadador, não é? Os feitos aqui em Passo Ferreira e tal. As pessoas até gostam de saber disso e comentar. Mas depois, do ponto de vista, digamos, da valorização económica, nada disto é desporto. Os hotéis estão cheios, os restaurantes estão cheios. Bom, é turismo. Não. O que é que está a acontecer? Está a acontecer o campeonato, não sei de quê. Por exemplo, em Matosinhos, aliás, fizemos esse teste, na altura com o já falecido Guilherme. Era aí que eu estava a querer chegar. Que era o Presidente da Câmara. Quando eu começo a lançar em 2013 o tema da economia de desporto, está a acontecer um campeonato europeu de meninas sub-16 de basquete, em Matosinhos. E nós vemos a monitorização. Quantas dormidas? Quantas comidas? Foi exatamente os dados que eu na altura utilizei para chegar ao INE. Nós temos que medir isto. Nós importamos. Nós temos que saber isto. E na altura, quer dizer, tinha a vantagem de que quem me tutelava era o Ministro da Presidência, por isso era uma pessoa com peso dentro do Governo. Exatamente. O Primeiro-Ministro também ficou muito sensível para isto e foi por isso que o INE fez a conta de satélite do desporto. Porque temos que medir. Temos que ir para potenciar, quer dizer, porque para poder termos aquilo... Nós valemos tanto, precisamos de mais X no Orçamento de Estado. E depois, percebermos que eu já me incomodava, sinceramente, quando via aqueles números europeus, em 2015, da saída, que nós éramos o 5º país com menos atividade física. Nós, neste momento, somos o pior da Europa, a nível 28, a nível de atividade física. Isto com os custos todos. E nós pensamos que o desporto está na moda. Está na moda, agora imagina. Nas redes sociais, e nós até vamos fazer exercício, sei lá, se só vestiram a roupa, sim, mas mas o problema é que temos que olhar para a população toda, não é? Claro, e o número até aumenta. Não sei informais, e o número até aumenta. Mas os outros países também aumentam mais. E nós, neste momento, somos o país com os piores indicadores de atividade física. Eu acho que isso é um desafio nacional. Não porque, não, para agradar a quem? Para agradar, olha, para baixar a folha de despesas do Serviço Nacional de Saúde. Assim. Está tudo medido. É que nós, durante muitos anos, mesmo a nível da Europa, o desporto era um parente pobre. Porque não era valorizado, não aparecia nos documentos, nem nos fundos e nem nada. Neste momento já não é assim. Neste momento o desporto para todos tem associações internacionais, tem peso, de tal maneira que quando foi agora do PRR, o famoso PRR, né, a bazuca, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução onde aconselhava os países a incluírem o desporto do PRR. A própria Comissão Europeia... Isto é bom ser dito e é bom perceber a evolução que existiu na Europa. Exatamente. A própria Comissão Europeia, também nas cartas que enviou aos diferentes governos, instava a que incluíssem o desporto e a maioria dos países assim o fez. Houve um que não fez. É o que tem os piores indicadores de atividade física, fomos nós. Se olhar para a Espanha, o PRR espanhol tem 10. Uma oportunidade, então, não, completa, apesar de haver uma resolução do Parlamento aprovada por unanimidade, da qual eu sou o autor, o PS da altura já era deputado, nós apresentámos, e o Partido Socialista votou, mas depois o Governo não incluiu no PRR. Tem uma linha na área da saúde de possibilidade. Unânime, o Governo pode não incluir? Porque é uma recomendação. As resoluções que nós ouvimos falar muito nas televisões são recomendações. O Parlamento recomenda ao Governo que faça isto. Não é um projeto de lei assumido pela condicionante, porque isso depois entra nas leis travões e mais não sei o que mais. Claro. E por isso é uma recomendação que o Parlamento fez, com o apoio de todos, mas que o Governo fez a orelhas bocas. O que é uma pena, porque eu na altura, no debate que isso, nós mostrávamos o PR espanhol. O PR espanhol tem centenas de milhões de euros para dinamizar o desporto e a atividade física nos próximos anos. E que importante seria nós termos, depois de muitos clubes terem fechado por causa da pandemia, por causa do fim da atividade e do fim dos patrocínios. Porque isto é uma realidade, não é? Houve modalidades que iram, a atividade, 80%, estão agora a recuperar, não é? Porque a malta continua a querer fazer as coisas, mas
perde-se aqui uma oportunidade para conseguirmos aqui o tal lastro financeiro que não existe num orçamento magro como o nosso, porque não é prioridade, não é? E por isso aqui o grande desafio é de facto colocar o desporto como uma prioridade política, entrar lentamente na mudança. O primeiro programa público que permite o Estado, através do IPDJ, do Instituto de Desporto e Juventude, financiar clubes que não sejam federações, ou seja, para além das federações, é o Desporto Nacional de Todos para Todos, que eu lancei em 2014. E a mim o que me choca, que é um programa chapéu onde cabe tudo. Ou seja, você tem aqui, nós estamos aqui em Brito ou em Ronfo, já nem sei agora na fronteira, perdido. Brito. Estamos em Brito, e aqui em Brito há aqui uma coisa que é fazer um programa desportivo de combater as diferenças, promover as igualdades, whatever, seja o que for. E hoje em dia tem um sítio para ir buscar financiamento. Estamos a falar de projetos que lá com 20 mil euros por ano, 10 mil, 15 mil, faz o que não existe. Qual é que é o problema que eu vejo aqui? É que a dotação inicial em plena troika foram 900 e tal mil euros, que é a dotação atual. Ou seja, 8 anos depois, continua-se a investir num programa nacional que é o que pode mobilizar atividades diferentes, norte a sul, sim, o mesmo dinheiro que no início, em plena troika. E eu tenho muita dificuldade. Eu estou a dizer isto porque já disse isto ao atual Estado de Desporto, quem eu sou mas estas coisas têm mesmo de ser faladas. Eu digo assim, até que nós estamos a foi difícil foi criar um instrumento público ainda, que possa ajudar. Não é? Quer dizer, agora, isto tem que ter dotação orçamental porque senão continuar a ser os mesmos projetos. E não cresce. E nós queremos o quê? Queremos ter mais gente a praticar desporto, a fazer atividade física. Porquê? Porque há uma folha no Ministério da Saúde enorme. E na Europa, os diferentes estudos já quantificaram isto. Ou seja, sabe-se quanto mais gente fizer desporto ao longo da sua vida, a folha de custos do SNS cai e está quantificada. São X milhões por cada X milhares de pessoas. E por isso, um Estado que tem o Sistema Nacional de Saúde em ruptura, com estas dificuldades todas, se não percebe que tem que ir atrás e criar condições para que daqui, mas lá está, são as tais coisas, isso tem impacto quando? Daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos estão cá outros. Sim. Quer dizer, nós temos essa dificuldade, é um bocadinho portuguesa, de que eu preocupo-me com o meu tempo e não me preocupo com o tempo dos outros. Porque é um erro. Isso é o erro da sustentabilidade, não é? Quando falamos em clima e preservação do planeta, por exemplo. É um erro. Mas pergunto-me. E depois dizem-me assim, mas olha, mas nós não acabamos com o desporto para todos, diziam-me os meus sucessores, diziam assim, só mais faltava essa. Eu não estou a colocar essa questão, estou a colocar porque vocês não metem lá mais dinheiro, poças. Metem lá mais dinheiro porque esse é que chega à base. Esse é que é um programa nacional que pode alimentar e fomentar coisas que a malta quer fazer, mais novos, mais velhos, intergeracional, o avô e o neto fazerem qualquer coisa, a avó e a neto. Dá pano para mangas, tem que ter recursos. E não pode ter os mesmos recursos iniciais durante 8 anos. Isso é que é uma tristeza de país. Eu digo, isto é uma tristeza de país. Depois de tanto trabalho que fez pelo desporto, as maiores falhas que detecta então é essa, não há uma evolução. Acho que não há uma evolução. Houve uma descontinuidade da conta satélite, que eu acho que é pecaminosa. O Desporto para Todos, o programa está lá, continua a fazer, mas tem a mesma dotação orçamental, mais ou menos. Já devia ter milhões lá dentro para haver, de facto, milhares de mais a praticar desporto. A Carta Desportiva ficou na gaveta, eu apresentei-a em 2015, permitia que você aí no seu tablet, eu vou passar o fim de semana a Bragança. Onde é que eu jogo pádel? Em Bragança. Ir ver, giro, okay? Ter lá o contacto. Se o clube tivesse lá metido, até podia fazer a marcação através da plataforma, mas nós sabemos que não é assim, mas está lá no telefone. Olha, vou passar o fim de semana, quero fazer uma marcação. Eu fiz a apresentação disto, foi um concurso público, com financiamento europeu, onde se investiu 1 milhão de euros a fazer esta plataforma. E eu quando a apresentei no verão de 2015, com o Conselho de Beja, todo cartógrafo, ou seja, eu só apresento isto se tivermos aqui um exemplo concreto. Escolhemos Beja, que é uma capital de distrito pequena, com pouca gente, mas tem que lá estar tudo. E estava lá tudo, os pavilhões que existem, os campos técnicos, tudo o que fosse, e com os contactos que permitia fazer isto. É um valor extraordinário, 1 milhão de euros para uma plataforma assim, ou é normal quando se fala neste tipo de planos? Não sei, eu acho que é muito dinheiro. Eu acho que, sobretudo, num orçamento do desporto é muito dinheiro. É um investimento que se fez porque achávamos que era uma ferramenta muito útil para o cidadão e para toda a gente, enfim, ginásios, tudo lá claro que Portugal não esteja num país muito bem classificado da atividade esportiva, quem vai de fora normalmente está, não é? Habituado. E eu digo assim, e passaram 8 anos.
e não houve tempo nem disponibilidade para carregar mais um conselho, porque depois é preciso carregar os dados. Como qualquer plataforma eletrónica, é preciso carregar os dados. E nós sabemos Inovar, que a maior parte das câmaras tem as continuidade. suas cartas desportivas feitas. Lá está, mais uma vez, as ilhas estão organizadas porque têm que responder perante a proximidade do eleitor. Por isso é que os municípios investem e ajudam muito o desporto, porque senão são penalizados, não é? Não é? Epá, e não houve capacidade de, ao longo de 8 anos, pôr este instrumento que se calhar hoje está obsoleto. Mas se tivesse demorado mais um ano... Está obsoleto, se calhar porque não mexeram muito nele. Não faço a mínima ideia. Mas se nós formos trabalhando com as coisas, também vamos dando novidade aos temas, não é? E o ano passado, faz agora um ano, houve eleições, e lá estavam nos programas dos partidos todos, a Carta Desportiva, que está criada, penso que desde os anos 80, por decreto-lei, que diz que o Estado vai criar uma Carta Desportiva. E eu disse, é engraçado, não é? Mostra muito, de facto, a forma como, em muitos setores de atividade, as coisas vão se arrastando. Porque a dinâmica do dia-a-dia é muito intensa, as dificuldades são sempre muitas, não é? Quer dizer, então agora pergunto-lhe, depois desse seu forte testemunho, e da minha parte, eu pessoalmente quero lhe dar os parabéns por todo esse trabalho de investigação e recolha de dados e de processar informação, uni-la e criar novos programas dentro do desporto enquanto secretário e enquanto o seu trabalho no Parlamento, que é um dos sítios mais diretos, não é? Para se poder realmente fazer alguma mudança no país, tentar colocar alguma mudança. Sente alguma paz quando olha para trás e pensa nesse seu percurso profissional, ou gostava ainda de fazer mais coisas dentro da área do desporto? Eu gostava de ter tido mais tempo. Era? Eu gostava de ter tido mais tempo. Eu gostava de ter tido mais tempo, ou seja, se no ciclo político a seguir, enfim, e tudo indicaria que caso nós não... Aliás, eu continuei naquele governo do mês, não é? Uhum. Por isso é porque havia vontade política do primeiro-ministro em manter a equipa no desporto. Nós tínhamos muita ambição, exatamente, de concretizar algumas coisas vinham de trás e tínhamos muito bem arrumados na cabeça a minha equipa. Era uma equipa curta, mas muito empenhada. Com mais tempo, se calhar poderia-se ter feito mais alguma coisa. Podia-se ter consolidado estas coisas. Porque tinha uma equipa que também é interessante, tínhamos, e sobretudo tínhamos estas guidelines, tínhamos criado e gostávamos mesmo de é preciso continuar. Ir bater à porta, não é? Pessoas que vão bater à porta do governo e que levem assuntos para o Parlamento. Às vezes nós culpamos muito o governo, mas há grupos que têm de existir trabalho. Temos esta coisa que não há mecenato no desporto. Existe mecenato no desporto, é difícil de acesso. É difícil de acesso, não é fácil de acesso para as empresas, mas existe. Ok, a cultura consegue deduzir até 40%, o desporto até 30%, mas 30% em RC é bastante significativo daquilo que é o apoio. E é preciso... A Fundação do Desporto existia, acho que desde os anos 90, e estava completamente parada, não é? E nós metemos-lhe a gestão de ser parceiro para os centros de alto rendimento, que é uma coisa que nós temos, enfim, um legado que nós temos, que é importante do ponto de vista da infraestrutura desportiva, mas é muito dispersa e não cumpre muito bem as funções que devia ter. São coisas que vêm de trás, é o que é. Eu digo, os problemas que vêm de trás têm que ser lidados e trabalhados de maneira a amenizar. Diminuir danos, riscos, como quiser. Foi sempre a minha perspectiva na vida, é sempre em tudo. Não há nada, já vem, está ali, mas não há nada a fazer, tem que lidar aquilo da melhor maneira, não é? Exatamente. Diga assim, Portugal tem 14 centros de alto rendimento, Espanha tem 6, se calhar nós é que devemos estar certos e não eles. Mas eles têm os centros de alto rendimento, têm escolas associadas, têm sítios para dormir, quer dizer, modalidades. Nós temos centros de altos rendimentos, uns têm escolas, outros não têm, outros têm sítios para dormir, outros não têm. Temos uns equipamentos de luxo. Sim, mas o ideal é tentar sempre melhorar, em vez de criar grandes polémicas e de nos compararmos, não é? Temos que estar atentos ao que temos e ao que precisamos. A decisão estratégica que nós tomamos foi utilizar a Fundação do Desporto exatamente para poder canalizarmos aqui muito daquilo que era o mecenato e o apoio virado para os centros de alto rendimento e para as federações mais competitivas. E pronto, quer dizer... E é impressionante. Precisava mesmo mais tempo, não era? Precisava mesmo ter tido mais tempo. É impressionante eu estar, enfim, na Senhora da Graça, no fim da volta da etapa, a falar com a malta dos patrocinadores do ciclismo, não é? Estava um administrador de uma das empresas de automóveis grandes, para isso, sempre equacionava fazer uma parceria com a Fundação do Desporto, que eu tenho lá, eu quero pôr a malta a circular, e não cedam os carros a dizer, fazemos isso e tal, não sei o quê. E tem que ser o Estado de Estado a lembrar-se disso.
não É são... verdade. Não são, É quer dizer, verdade. Com uma equipa tão grande, não é? Eu digo assim, quer dizer, o que anda aqui? Vocês que andam aqui a fazer? Né? Pá, tem que se meter às portas, a vossa função, quer dizer, a minha intenção foi sempre, junto destes players, criar, a malta não pode estar sentada à espera que as coisas nos caem. Está em paz, então, pelo menos com a temos postura que teve enquanto esteve no cargo. Muita paz, muita paz. E agora, Muitos erros, como é óbvio também, coisas que mas a correram vida é mal. assim, estamos sempre a aprender. Sempre assim, Claro, não é? claro que sim. Estou longe de ser um ser perfeito. Já cheio de defeitos, que é claro, diferente. já começámos a nossa conversa por falar, sobretudo, do BCG, porque realmente é um dos marcos na história do desporto em Guimarães. Para terminar... Mas mais importante que eu no BCG é o meu irmão, o Pedro Guerreiro, é o António Lourenço, que eu sei que vai entrevistar, o Fernando Monteiro, que agora penso que até que é o seccionista do Vitória e foi presidente da Associação de Basquetebol de Braga, não sei se é, o próprio Zé da Copa, que já não está entre nós também, foram pessoas muito importantes porque... E obrigada por dar o nome delas neste espaço, claro que sim. São impecáveis, foram pessoas que levaram isto, enfim, com muito profissionalismo, com muito tempo de dedicação e foram muito importantes, não é? Quer dizer, eu acho que eu às vezes meto-me com o meu irmão, enfim, deixou agora, ao fim de 30 anos quase, é que deixou de ter cargos ligados ao basquetebol, ao desporto, não é? Porque ele depois passou para ser o seccionista de Vitória, não é? Este ano estudo, depois foi vice-presidente de Vitória para as modalidades, aqui no anterior mandato, e agora sim, mas o Emílio também continua a contribuir no desporto. Sim, a outro nível, mas aqui na base, claro, aqui nesta origem. O Lourenço esteve sempre muito ligado, até a vida dele fazer com que ele tivesse fazer uma paragem, não é? Porque depois isto também é muito intenso e é muito caro. Isto é muito caro, quer dizer, isto, e nem todos podem estar permanentemente... E muito da vida pessoal, não é? Também. Sim. Pergunto-lhe, Guimarães... Eu ainda sei quanto é que dinheiro meti no BCG, mas não interessa, isso é para mim. Mas é com gosto, não é? Também não ia perguntar. Ai, de mim. Foi a minha curiosidade é tentar perceber como é que é quantos mais anos passam, mais dilui. Não quero valores. Não, os apoios são muito por pendurados em ligações pessoais. Por tudo aquilo empresas, que pessoas amigas. Não há de ser um problema para si o dinheiro que investiu ali, com certeza. Não é. Quer dizer, o dinheiro faz falta a todos, mas foi um gosto. E como eu digo assim, cada ano que passa dá menos por ano. E uma coisa leva a outra. Porque na altura é assim, o ano passado meti X, dá X por ano, mas passado 10 anos, divido por 10, eu nestes 10 anos meti aquilo a dividir por 10. Eu agora como saí em 2003, já passaram 20 anos, ou seja, todo o dinheiro que eu investi, que eu considero que investi no BCG, foi muito importante, e a dividir por 30 anos de atividade, então não dá nada. Então já que falamos... Pois é, exatamente. Olha, aqui está uma lição de vida. É assim. Já que falamos na altura do BCG... tinha, por isso é que eu metia. Se não tivesse, não metia. Olha, exatamente. Isto é o mais simples, não é? Realmente estou a perceber essa sua personalidade, quando há pouco falava das questões políticas, de não vamos dramatizar, vamos confrontar as coisas sobre como elas é. E é verdade, eu tinha dinheiro, paguei. Pronto, ponto final. Para terminarmos a nossa conversa, pergunto-lhe, Guimarães, o que significa para si? Isso é a minha terra. Ponto. É a sua casa, não é? É a sua casa, é a sua terra, e deixa aqui um legado importante. Não deixo. Acho que eu deixo. E nós também estamos a deixar aqui nesta mesa, não é? Eu sou uma pessoa muito fácil de emocionar. Ainda bem, porque assim corresponde a tudo aquilo que está aqui escrito, que eu li. Não é uma desilusão, pelo contrário. Não, sabe, isto, faz agora 20 anos que eu deixei de morar em Guimarães, é impressionante. Peço desculpa que não tinha essa noção, que não estava a viver Não, porque como a atividade política sempre me obrigou... E sempre a pensar em Guimarães, enquanto lá estava. Não é questão de Guimarães, gostei muito a passar, eu tive 17 anos na política a tempo inteiro, é uma vida, não é? É uma carreira, eu cheguei lá com 40 anos, a maior parte das pessoas acham que eu estou lá desde os 20, mas as pessoas de fora sempre acham, o Emílio Guerreiro está na vida política, porquê? Porque foi candidato à Câmara muito novo, mas eu estava na fábrica aqui, não é? Quer dizer, tinha aqui a minha participação económica na empresa e infelizmente ainda está aí, o meu irmão deu uma sequência enorme, muito boa, aquilo que foi iniciado pelo meu pai, onde eu também tive mais de uma década ligado, não é? É bastante tempo, mas a verdade é que eu em 2003 mudei de vida e fui fazer outras coisas e fui esperar, mas como continuei ligado a ser vereador e ainda sou deputado municipal em Guimarães desde 2001. Está muito enraizado. Ou seja, as pessoas acabam porque vêm cá todas as semanas, quer dizer, ainda agora, eu estou a viver no Porto desde 2015, vivi em Coimbra
Tive a base familiar em Coimbra desde 2013 até esta altura, mais ou menos, 2014. Depois divorciei-me, depois estive sozinho e depois agora voltei a estar, a partir de 2015, estou a viver no Porto. Mas vem sempre a Guimarães. Todas as semanas. Claro, E lá por está, isso, é a sua terra, é a sua casa. é o que é. Aqui sente-se de uma forma como provavelmente não sente em todas as Não viagens tenho, e locais que teve de viver. não por acredito que obrigações volte a viver cá. profissionais. Ok. Não acredito, vai ser difícil. Mas ela está difícil. cá e está cá. Também a casa que cá tinha, também já a vendi. Precisei de nada fácil. A minha vida, o dinheiro para meter noutra, já vendi há uns anos. Claro, a sua vida está noutro sítio, em termos práticos. Mas gosto de cá aqui. Muito obrigada pelo seu sempre ao testemunho, Pinheiro. Emílio Guerreiro. Muito bem. Falta-nos a história do Pinheiro. Pois é. Eu não sei se é boa ideia contar. É. Não sei se é um bom retrato. Sobretudo o Pinheiro, que tem sido um bocadinho criticado nas redes sociais. Se calhar é melhor deixar isso para outro momento. Não tenho essa noção. Eu não, mas tem um bocadinho pelo excesso de ação e tal. É melhor deixarmos para outro dia essa história. Quem como eu foi criado no Pinheiro, nós só podíamos começar a tocar depois do Pinheiro estar enterrado, porque até o Pinheiro está enterrado é só os velhos mesmo. E agora vi esta manifestação de uma multidão monstruosa. É ótimo que se mantenham uma algumas alegria. Tradições. Então aquelas pessoas que conseguem ir ao Pinheiro, vir com as mãos magoadas, jogar no dia seguinte sem dormir, exatamente, e conseguir bons resultados de basquetebol. E o resultado já não me lembro, mas jogamos. E é isso que importa. Emílio, obrigada pela sua foi presença. prazer. Até uma próxima. Obrigada. She's got glitter for skin, my brain